Olá, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade, em relação à razão e proporção, só que agora nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, certo? Então, o que significa grandeza? Grandeza significa algo que possa ser medido. O professor de física adora perguntar isso em aula introdutória, porque a física utiliza demais unidades de medida, por exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura, são coisas que podem ser medidas. Então, a partir do momento que nós temos, então, essa noção de que algo pode ser medido, algo pode ser calculado, não só medido, mas calculado, então nós temos o conceito de grandeza explicitado. Certo? Proporção, como nós falamos na aula anterior, proporção ela significa o quê? Significa condição, o estabelecimento, vamos dizer assim, de uma igualdade que ela pode ser dada através de uma constante. A constante seria o quê? A constante seria uma fração equivalente decomposta, certo? Então, para que nós consigamos compreender o que significam grandezas proporcionais, então nós precisamos entender esse conjunto, certo? Essa ideia. Então, grandezas proporcionais significa o quê? Grandezas proporcionais significa, então, a comparação entre grandezas. A partir do momento que eu posso comparar essas grandezas, então eu faço a multiplicação cruzada, eu faço operações, não somente a multiplicação cruzada, que se trata de um mecanismo, mas eu uso de operações, uso de artifícios para que eu consiga resolver meus exercícios. Então, dado o conceito de grandezas proporcionais, certo? Que indica então a comparação entre grandezas, eu posso classificá-las, certo? Posso classificá-las em grandezas diretamente proporcionais, Então, grandezas diretamente proporcionais, elas indicam que quando eu tenho um aumento no numerador, quando eu tenho um aumento em uma grandeza, eu provoco aumento em outra grandeza. Um exemplo, vamos supor que a cada hora você esteja viajando. Então vamos supor que em uma hora você tenha percorrido 80 quilômetros. Em 3 horas, quantos quilômetros você terá percorrido? Certo? Então a nossa incógnita. Mais uma vez, nós fazemos então multiplicação cruzada. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação, pode ser x, y, a incógnita que você quiser. Então 80 vezes 3, 240 quilômetros, certo? Então, indica que com o passar do tempo, a minha quilometragem ela vai aumentando, ou seja, quanto maior for o tempo, minha quilometragem não, a distância percorrida. Então, a minha distância percorrida foi em 80 quilômetros. Perceba, então, que eu tenho duas grandezas, tempo e velocidade. Nossa, parece um exercício de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, parece. E aí eu tenho minhas unidades de medida, ou seja, eu tenho a unidade de medida aqui no tempo, que é horas, e aqui eu tenho minha unidade de medida de velocidade, de distância, que é quilômetros, certo? Então aqui representa uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional indica então que com o passar do tempo a minha distância ela vai aumentando, ou seja, quanto mais eu percorro, mais distante do meu local, do meu ponto de partida eu fico, isso é lógico, certo? Então, conforme vai crescendo esta grandeza, conforme esta grandeza aumenta, esta grandeza aumenta também. A grandeza, então,
diretamente proporcional, certo? E aqui, então, nós representamos uma regra de 3. Regra de 3 significa, então, o que? Nós temos 3 valores, certo? Nós temos a comparação entre grandezas, e a partir do momento que, então, a comparação entre duas grandezas, perdão, e aí eu comparo, então, essas grandezas, dado os valores que eu tenho. Perceba aqui que nessa regra de 3 eu tenho uma grandeza que está completa, vamos dizer assim, ou seja, eu não tenho incógnitas nessa grandeza aqui, que é o tempo. No entanto, eu quero descobrir qual a minha velocidade. E outra coisa, para que eu consiga, para que eu consiga ter então uma regra de 3 estabelecida, para que eu consiga resolver um exercício, eu preciso de uma grandeza definida, ou seja, eu preciso de saber qual a minha grandeza. Não tem como eu perguntar qual a distância depois de 3 horas do meu ponto de partida, sendo que eu não sei. Um exemplo, qual a distância? Mas eu não tenho tempo, eu não tenho velocidade, eu não tenho aqui distância, não velocidade, perdão. Então, ou seja, eu não tenho um parâmetro, eu preciso ter um parâmetro, certo? Eu tenho um parâmetro aqui que é uma hora, a cada hora eu percorro 80 quilômetros, só que para que eu consiga responder a pergunta, eu preciso então, e depois de 3 horas, certo? Uma nova pergunta, ou seja, para que eu tenha uma nova pergunta, eu preciso então de uma grandeza satisfeita. Ah, mas isso vale para a regra de 3 composta? Sim, vale para a regra de 3 composta. E qual é a diferença, então, da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A única diferença é que eu tenho várias grandezas, certo? Ora, elas estão diretamente proporcionais, ora, elas estão inversamente proporcionais. Mas eu tenho mais de 2 grandezas, indicando, então, uma regra de 3 composta. Então, por exemplo, eu tenho tempo, eu tenho velocidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu tenho várias grandezas, só que no final das contas eu vou comparar uma grandeza, eu comparo para eu fazer minha operação. Então, por isso que eu sempre, quando eu vou falar de grandezas inversamente diretamente proporcionais, eu friso, então, em regra de 3 simples, porque ao final das contas você vai precisar basicamente fazer uma regra de 3 simples, certo? Então, para dar outro exemplo aqui de grandezas diretamente proporcionais, então, por exemplo, em uma hora, 15 funcionários fabricam, um exemplo, 300 máscaras. Aqui eu não consegui escrever o final. Então, eu tenho aqui um exemplo, certo? Em uma hora, em uma confecção, 15 funcionários dessa confecção, eles confeccionam, então eles produzem 300 máscaras, ok? Então, ao longo de um expediente, ou seja, em 8 horas, depois de 8 horas trabalhadas, estes mesmos 15 funcionários terão confeccionado quantas máscaras? E aí vem o X da questão. Perceba que uma grandeza ela mantém-se constante. Aqui, nessa regra de 3,